Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os amados irmãos. Amém? Muito bom mais uma vez estarmos juntos nesse domingo à noite. E estamos gravando aqui ao ar livre, aqui na minha casa. Portanto, se algum barulho de algum pássaro, de algo acontecer, não é? Faz parte aqui do momento aqui, do local que estamos gravando. Mas é muito bom estar com os irmãos. E para começarmos o nosso culto, não é, dessa noite, eu quero deixar alguns recados com os irmãos. O primeiro recado é a respeito de missões mundiais. Nossa campanha de missões mundiais ainda continua, queridos. Nós não estamos fazendo a campanha no nosso templo físico, mas queremos dizer aos irmãos que vamos continuar assim. Os pequenos grupos multiplicadores da Segunda Igreja Batista já conseguiram arrecadar, alguns conseguiram arrecadar algumas ofertas. E eu tenho me alegrado porque essas ofertas são ofertas com valores significativos. É uma bênção. Queremos também, nessa semana, lançar também outro momento de contribuição para a campanha de missões mundiais. E aí, sim, conseguirmos terminar essa campanha e podermos então ofertar uma oferta do coração de Deus para a Junta de Missões Mundiais. Então, aguarde, porque nessa semana nós estaremos então lançando mais uma parte da campanha de missões mundiais da nossa igreja, tá bom? Então, fique ligado nas redes sociais, principalmente no WhatsApp da igreja, que nós vamos estar falando sobre como você pode contribuir ainda para a campanha de missões mundiais. Tá bom, amados? E também, eu quero também deixar aqui, na verdade, só reforçar esse recado da campanha para o PEP, né? Foi lançada uma campanha para arrecadar também oferta para o PEP, que é o Programa de Educação da Junta de Missões Mundiais, e nós tivemos o privilégio, né, nossa igreja, o privilégio da tia Cate ter gravado esse chamado às crianças para ofertar para o PEP. Então, R$5 cada criança pode ofertar para o PEP, tá certo? Por R$5. Se você não viu ainda esse vídeo da campanha, nós vamos divulgar mais uma vez esse vídeo para que a amada igreja possa então poder contribuir. Cada criança contribuindo com R$5, né? Está tudo lá, né? Onde você pode depositar, na verdade, as contas da Junta de Missões será depositado diretamente nas contas da Junta de Missões Mundiais para o PEP, em específico para o PEP. Então, amados, continuemos a orar pela Junta de Missões Mundiais, continuemos a orar pelos nossos missionários, continuemos a sustentar missões, porque a igreja que sustenta missões é uma igreja abençoada por Deus. E a nossa igreja é missionária, nossa igreja tem um DNA missionário, nossa igreja surgiu de trabalhos missionários. Então, que Deus então possa continuar nos abençoando. O outro recado, meus queridos, é a respeito da contribuição, dízimos e ofertas da nossa igreja. Nós sabemos que nesse momento de quarentena, de pandemia, nós não podemos nos reunir no nosso templo. Portanto, mais uma vez, eu enfatizo para o irmão que se o irmão, então, quiser doar sua oferta, né, quiser também devolver o seu dízimo, nós temos a conta da igreja e você pode fazer, então, sua transferência, você pode fazer, então, sua oferta, né? Fazer a oferta ali através da conta da nossa igreja. Então, será colocado aí, né, a conta e tudo aquilo que você necessita para poder fazer essa transferência, e você faz conforme o seu coração estiver, então, sendo tocado por Deus ao fazê-lo. Temos obrigações, a igreja tem obrigações todos os meses, portanto, é necessário que cada membro, cada congregado, seja fiel nisso, né? Seja fiel no sustento da obra do Senhor. Dado esse recado, agora, queridos, eu quero entrar nos pedidos de oração. E nesse momento eu também chamo você a poder orar
por todos os enfermos e todas as pessoas que estão padecendo nesse momento. Nós sabemos que a pandemia do coronavírus ela tem se intensificado em alguns momentos, né, em algumas capitais, em algumas cidades, né, graças a Deus, Lucas do Rio Verde, até o momento, graças a Deus, nós estamos assim bem controlando essa pandemia, mas em outros lugares realmente a pandemia já está alastrada, e eu gostaria de que você orasse junto comigo a respeito desses enfermos. E aí eu já também peço oração em especial aqui pela minha irmã Tâmara, né? Minha irmã caçula. Ela também está enferma e peço oração pelos irmãos que está internada, e peço oração por ela e também por sua filhinha, né? Que acabou de nascer, a Luísa, minha sobrinha, né? Recém-nascida, prematura, tiveram que fazer então este parto cesariano, e elas estão agora no hospital e carecem pela oração dos irmãos, né, por nossas orações. Então, eu peço aos irmãos oração por ela e também peço por todos aqueles que estão enfermos, não é? Acredito que o irmão e a irmã saibam aqueles que estão precisando então de oração. Nesse momento, então, peço que você possa agora orar comigo e podemos então interceder a Deus por essas pessoas. Também aproveitando, colocando também a questão da contribuição, né, diante do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele tem sido fiel a cada um de nós. E eu creio nisso e acredito que você crê também. Vamos orar então? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai bendito, te damos graças, glórias, ó Pai, diante do Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, queremos dizer que o Senhor é grande, que o Senhor, ó Pai, é Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor está, ó Pai, sempre nos guiando, sempre, Senhor, segurando toda a história em Tuas mãos, sabendo que o Senhor faz todas as coisas perfeitas, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, em primeiro lugar te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, condições para estarmos sobrevivendo, condições, Senhor, para podermos ter o pão de cada dia, condições, Senhor, porque nós estamos aqui vivos e podemos te adorar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque também nós temos condições de ofertar, de contribuir, Senhor, e que o teu reino, ó Pai, possa se expandir cada dia, Senhor. Seu reino, Senhor, teu evangelho possa ser pregado, Senhor, em todos os lugares, em todas as nações, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, também, Senhor, pela campanha de missões, que no nome de Jesus, ó Pai, mesmo, Senhor, com essa crise toda, cremos, ó Pai, que o sustento dos missionários, que a campanha de missões, ó Pai, e sustento de projetos, ó Pai, tudo isso será dado, Senhor, por intermédio do Senhor, usando os teus filhos, usando a cada um de nós, Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, os programas de adoção missionária se multipliquem. Que no teu nome, Senhor, as ofertas, ó Pai, sejam ofertas, Senhor, grandiosas, ó Pai, e que mesmo, Senhor, nessa crise, possamos, então, ó Pai, ajudar, Senhor, da melhor forma possível, ó Pai. Toca nos nossos corações. E nesse momento, ó Pai, eu coloco, Senhor, a vida, Senhor, de cada pessoa, ó Pai, que nesse momento de pandemia está enfermo, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, pessoas que estão isoladas, que não podem falar com ninguém da sua família, Senhor, e que carecem, Senhor, ali das tuas mãos, Senhor, da tua graça, ó Pai, no nome de Jesus, Pai. Seja com esses enfermos, ó Pai, tira-os do leito, Senhor, ali dos hospitais, tira-os dos leitos, ó Pai, aonde eles estão, Senhor, e tira, Senhor, cada um deles das dores, ó Pai, que estão sentindo, Pai. Talvez, Senhor, alguns até inconscientes, porque já estão com respiradores, não podem, Senhor, de forma alguma, Pai, não tem consciência do que está acontecendo, mas no nome de Jesus, usa, Senhor, capacita cada médico, Pai, cada enfermeiro e enfermeira, cada técnico em enfermagem, Senhor, capacita, Senhor, cada paramédico, enfim, Senhor, capacita, Senhor, aqueles também que estão auxiliando, ó Pai, às vezes nem são médicos, como, por exemplo, veterinários que estão sendo chamados, ó Pai, de outra área, mas que agora estão ajudando também, Senhor. Capacita cada pessoal, ó Pai, da saúde, Senhor, e que o Senhor possa protegê-los também, Senhor, que o Senhor possa estar com cada um deles. Portanto, essa nossa oração, Senhor, iniciamos nosso culto dessa forma, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha a estar, Senhor, abençoando, ó Pai, curando, Senhor, todas essas pessoas, ó Pai, e sabendo que a Tua vontade, ela é plena. Tua vontade, Senhor, ela é, Senhor, aquilo que devemos
seguir e devemos baixar nossas frontes a ela, Pai. Fica então conosco, recebe, Senhor, nossa adoração, que Tua palavra fale aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, querido. Então, meu irmão e minha irmã, nesse momento vamos louvar ao Senhor com um cântico espiritual. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Amém. Vamos então, meus amados, nesse momento, ouvir a palavra do Senhor dessa noite. Vamos dar continuidade então à série de mensagens da qual chamamos de Palavras de Jesus. E nessa noite, Palavras de Jesus, nós queremos então trazer mais uma vez palavras proferidas por Jesus e desta vez essas palavras estão em Mateus, no capítulo 15, versículo 21 a 28. Nós vamos ver uma história do qual os evangelhos contam de uma mulher sírio-fenícia, ou na verdade, como nós vamos ler agora no texto de Mateus, é uma mulher cananeia. Palavras de Jesus é esta série onde nós vimos Palavras de Jesus ali no momento do barco, não é? Onde o barco estava
quase que naufragando. Então Jesus chega para os seus discípulos e diz: não tenham medo. Depois nós vimos também no domingo da Páscoa, onde Jesus proferiu palavras ali na cruz do Calvário. E hoje nós vamos ver então essas palavras agora com esta mulher que o procura, uma mulher cananeia. E a palavra de Jesus que ficou fixa dentro desse texto, a principal na verdade, é: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Portanto, vamos ler então o texto. O texto está em Mateus 15, versículo 21 a 28, diz assim: saindo naquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele instante a sua filha foi curada. Amém? Queridos irmãos, queridos amigos e amigas, olha, esta passagem é uma passagem do qual nós lemos e que traz várias perguntas, que traz várias dúvidas, porque quando nós vemos uma situação como essa, quando nós vemos o diálogo entre Jesus e esta mulher cananeia, nós começamos a pensar e se perguntar várias coisas. E para nós começarmos, eu preciso de deixar você ciente do que está acontecendo aqui em relação à nacionalidade dessa mulher. Cananeia, Sírio-Fenícia. O que quer dizer isso, né? Sírio-Fenícia, na verdade, está em Marcos 7, 26, e fala que esta mulher é Sírio-Fenícia, grega Sírio-Fenícia. Mas, na verdade, Cananeia também é uma forma, então, de ser chamada essas pessoas que eram da região da Fenícia, ali. Para entendermos, então, esse momento, precisamos de saber que os cananeus foram um povo que viviam na época do Êxodo, ali no momento, então, no qual o povo de Deus sai do Egito e vai, então, para a sua terra prometida, Canaã. Então, vários povos viviam ali, e esses vários povos eram praticamente, a maioria deles eram chamadas de cananeus. Mas dentro desses povos tinham os hititas, né? Enfim, tinham outros títulos, né, de cada povo, mas no geral eles eram chamados de cananeus. Ali está em Gênesis 10, 15 a 19, vai falar sobre isso. De modo geral, então, eles eram chamados de cananeus, e também tem muito a ver isso com a descendência dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, nós sabemos, né? Cão, Sem e Jafé. E provavelmente essa palavra cananeu vem de cão, né? Sendo descendente, então, direto desse filho de Noé, Cã. Então, meus queridos, isso nos remete que esta mulher, ela não fazia parte dos descendentes dos quais os semitas faziam parte, não é? Porque Cão, Sem e Jafé, os judeus, como também alguns povos árabes, né? Eles fazem parte da descendência de Sem. Por isso são chamados de povos semitas. E esses cananeus eram descendentes de Cã, ali na região da Fenícia. E isso lá na frente da história vai nos falar muito mais coisas, porque, na verdade, essa região da Fenícia, né, onde se encontrava ali a cidade de Tiro, também na história de Israel teve muita importância, porque no tempo de Salomão faz um acordo, uma aliança com o rei de Tiro, Irão, o rei Irão. Ele era rei de Tiro, e então, nesse acordo que Salomão faz um acordo para poder pegar madeiras e outros
produtos para a construção do Templo de Salomão. Então entram em acordo. E esse acordo, anos depois, vai trazer algumas complicações para o povo de Israel. Porque é lá do rei de Tiro, e agora não é mais aquele rei que fez o acordo com Salomão, mas outro rei, é lá do rei de Tiro, o rei Etbaal, que a filha dele, que você conhece bem, Jezabel. A filha de Jezabel é então dada para casar com o rei Acabe. E então há agora essa mistura das pessoas ali, da região da Fenícia, de Tiro, cananeus, agora com a Jezabel, que era justamente adoradora do deus Baal, agora se casa com o rei Acabe. E você deve conhecer essa história, não é? Essa história realmente não vai ter fins muito bons, porque é naquele momento onde Elias era profeta, e você sabe que Elias lutou contra, no sentido espiritual, né? Lutou contra os sacerdotes de Baal. E ela é que traz a adoração de Baal para dentro do povo de Israel, casando com Acabe. E é por esse fato dessa história que agora, no tempo de Jesus, todos que conhecem os cananeus, conhecem o povo dessa região de Tiro e Sidom, né? Sírio, Fenício, o povo de Israel, conhecendo essa história passada, não vê com bons olhos essas pessoas, até porque eles são gentios. Eles são gentios e, como dizem Marcos, grega, não é? Por quê? Porque nessa região, agora, toda aquela região ali, na verdade, ela tem agora ali a religião e a filosofia grega, não é? Helênica. E tem também toda essa história de serem adoradores de deuses pagãos, principalmente de Baal. Tudo isso, então, chegamos a esse momento quando Jesus, então, percebe aquela mulher vindo atrás dele. Na verdade, Jesus vai até as cidades, passa pelas cidades de Tiro e Sidom e não quer ser reconhecido. Em Marcos, capítulo 7, vai falar sobre isso, né? A respeito de Jesus não quer ser reconhecido, mas essa mulher, então, no caminho, sabe que Jesus está ali, então persegue Jesus pelo caminho e vem, então, gritando, pedindo a Jesus para dar a ele atenção. Portanto, olhando para tudo isso, percebemos o porquê que Jesus, então, responde e conversa com essa mulher dessa forma. Porque para Israel, esses gentios, principalmente cananitas, eram pessoas não muito consideradas pela forma do que a história vinha trazendo, né? Por aquilo que eles trouxeram para Israel no sentido de idolatria. E a Jezabel mesmo, com certeza na história, não é considerada pelos israelitas. Então agora tudo isso fica, essa mancha, como também existiam essas manchas com os samaritanos. Então toda uma questão social ali. Mas perceba, nosso Deus, nosso Senhor, não levou em consideração isso. Pelo contrário, o que acontece nesse momento, acontece porque Deus quer nos ensinar algo. E vamos agora ver isso. Vamos lá. Então, em primeiro momento, nós percebemos que a grande fé dessa mulher começa desde o momento que ela vai atrás de Jesus Cristo. E vamos poder ver isso no versículo 22, quando vai dizer assim, de que essa mulher faz uma declaração de fé a respeito de Jesus. Versículo 22 vai dizer então que ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, isso é uma declaração de fé. Por quê? Porque muitos judeus não estavam declarando que Jesus Cristo era o Messias. Você pode ver isso, aqui mesmo, próximo desse texto que nós estamos lendo, você vai perceber que antes disso, Jesus Cristo, ele não recebe de forma alguma honra na sua própria terra, no sentido de que eles afirmem que ele é o Cristo. Há com certeza ideias como, por exemplo, no capítulo 12 de Mateus mesmo, você vai perceber isso, quando pessoas estão simplesmente duvidando de Jesus a respeito dele ser o Messias. As pessoas no capítulo 12 vão falar bem claramente que Jesus, versículo 22, a partir de 22, 12, 22, você vai perceber que Jesus cura uma pessoa endemoniada que estava mudo, sem poder falar,
com demônios, Jesus cura e as pessoas começam a dizer, olha, será que é este o filho de Davi? Depois alguns dizem, não, ele expele demônios por Beelzebu. Percebam que o povo de Deus, o próprio povo de Deus, não reconhecia Jesus como Senhor, não reconhecia Jesus como o Messias. Mas essa mulher vem gritando atrás, dizendo, filho de Davi. Uma expressão bem clara de quem seria o Messias. O Messias, como foi profetizado, até nos Salmos era cantado, que o Messias era filho de Davi. E que Davi o chamava de Senhor. Mas essa mulher cananeia, ela pôde declarar, fazer sua declaração de fé. Queridos, quando nós falamos de declaração de fé, nós estamos falando para você de que declarar a sua fé, você ter certeza do que você crê, isso é essencial para termos uma grandeza na fé. Nós estamos agora falando toda quarta-feira sobre fé. Começamos agora a quarta passada. Convido você para a quarta que vem estar mais uma vez numa live falando sobre fé. Mas perceba que quando essa mulher declara a sua fé, ela tem algo do que ela crê. Ela sabe que Jesus Cristo é Messias. Ela sabe que Jesus Cristo é Senhor. E ela tem essa certeza. E essa declaração vai levá-la com certeza a ver as maravilhas do Senhor Jesus Cristo. E ela vai correndo então declarando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. A cura, a salva. Então no versículo 23 nós vamos ouvir outra situação. Nós vamos agora ouvir os discípulos declararem algo, falarem algo. Versículo 23, os discípulos dizem assim, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Eles sabiam, porque eles estavam saindo da terra de Tiro e Sidom. Eles sabiam que essa mulher era de lá. Não é? E veja a opinião que eles dão. Eles estão vendo que Jesus não está respondendo. Jesus vai andando como se não estivesse ouvindo. Certeza que Jesus tinha ouvido, mas Jesus vai caminhando. Jesus faz tudo isso para ver o que vai acontecer em toda a situação. Então Jesus caminha, não responde. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, manda ela embora. Manda ela embora porque ela está vindo, ela não vai parar, ela está vindo e gritando, não é, atrás de nós. Perceba que essas palavras daqueles que observam a situação são palavras, queridos, que nem sempre são palavras de Deus. Geralmente são palavras do qual cada um tem uma opinião. Talvez na sua vida alguém vai dar uma opinião para você. Alguém vai dizer algo para você. Não sei se o problema seu é no seu casamento. Eu não sei se o seu problema é um momento agora de enfermidade do qual você ou sua família está passando. Eu não sei se o problema seu seja algum outro problema em relação à sua vida financeira, em relação à sua alma, no sentido das emoções, no sentido da sua mente. Eu não sei, mas perceba uma coisa. Nem toda palavra que vai vir para você é uma palavra que venha de Deus. É necessário que você tenha fé, declare fé diante daquele que você crê. É necessário que você leia a palavra constantemente para você ter uma fé firme. Mas é necessário que você ore quando uma palavra vier. Esta palavra mesmo que você está ouvindo agora, através da sua televisão, através do seu celular, você está ouvindo, mas você depois de ouvi-la, você ore. Peça confirmação diante do Senhor. Precisamos de então ouvir os clamores, ouvir os conselhos, mas orar. São tantas palavras que vêm de pessoas que observam. E os discípulos, apesar de andarem com Jesus, eles estavam mais olhando para o preconceito, olhando mais para aquela questão, é uma cananeia, está vindo gritando, Senhor, manda ela embora. Manda ela embora, porque ela não vai parar. E isso provavelmente não foi uma das melhores palavras que esses discípulos disseram. E é bem provável que ela ouviu, mas ela tem outra atitude. Ela não para de correr atrás de Jesus e vai e volta para casa. Mas ela continua, porque palavras que vêm do povo, palavras que vêm de todos, são palavras que precisam ser filtradas. Precisa ser orar e saber de quem está vindo aquela palavra. Se Deus está usando aquela pessoa, se aquela palavra é baseada em algo de Deus ou se simplesmente qualquer palavra. Então, continuamos e vemos outra situação, agora palavras de advertência, que vem do próprio Jesus Cristo. Versículo 24, Jesus vai dizer, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus então olha para aquela mulher, ou talvez olhe para ela, mas esteja falando com os discípulos. Eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus está dando palavras de advertência no sentido, não dizendo apenas assim, olha,
eu desprezo ela e só vim para vocês. Mas talvez quando os discípulos vieram e disseram para ele assim, olha, manda ela embora. Então Jesus olha para eles também e diz assim, olha, eu vim para as ovelhas de Israel. Mas nós sabemos que no Evangelho de João, no capítulo 1, não é? A partir do capítulo 1 todo ali, mas principalmente quando é falado que muitos os rejeitaram, né? Versículo 10 e 11, muitos rejeitaram, os da casa rejeitaram, mas aqueles do qual receberam, então foram feitos filhos de Deus, versículo 12. Então, perceba claramente de que Jesus está dizendo assim, eu vim para as ovelhas de Israel, no sentido de advertência que os gentios ainda não vão ser alcançados agora, mas essa mulher está vindo atrás de mim. As ovelhas de Israel não estão vindo atrás. As ovelhas de Israel estão muitas vezes duvidando. Uma advertência, então, nessa fala. Muitas vezes nós entendemos que essa fala é apenas para dizer que, olha, eu não vim para ela mesmo, não. Não, Jesus estava afirmando, advertindo os discípulos que ele veio para Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Né? E depois os gentios seriam alcançados. Mas as ovelhas perdidas de Israel eram aqueles 12. Quando ele estava falando isso para os 12, dizendo, vocês, eu estou vindo para vocês. Então entendam que vocês são ovelhas perdidas de Israel. Queridos, quando nós ouvimos dessa forma, nós temos que ter ouvidos atentos a essa palavra para entender que essa palavra pode muito bem vir até o nosso coração e falar claramente que não adianta de forma alguma, se dentro da própria igreja existem ovelhas perdidas, pessoas que estão com a sua fé, uma fé fria, estão necessitados de colocar um rumo na sua vida e fazem parte da igreja de Cristo, é necessário que esse rumo seja dado às ovelhas do aprisco, para que possamos resgatar ovelhas de fora. Não é interessante você pregar o evangelho, falar do evangelho, muitas vezes quando o evangelho não tocou não a sua vida, nem sua vida. Às vezes tem pessoas perdidas dentro da própria casa de Deus. Pessoas que podem ser até membros de igreja, pessoas que podem ser batizadas, mas ainda não se converteram. Essas pessoas precisam ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus e se arrependerem e estarem ali, porque é necessário que haja um arrependimento. Um arrependimento em relação a isso. Um arrependimento em relação às palavras de Jesus Cristo. Claro que nesse momento aqui o contexto é outro. É para Israel, para depois ser então para todos os gentios. Mas podemos tirar essa lição de que muitos podem estar perdidos na nossa casa. Muitos estão perdidos na nossa família. Muitos podem estar perdidos na nossa igreja. Precisamos de olhar isso. E muitas das vezes eu fico pensando nas pessoas... Nós, não é porque eu também pensava assim, temos uma tendência de pensar a respeito de mensagem evangelística e mensagem para crente. Mas na verdade, queridos, muitas vezes existem pessoas dentro da nossa igreja que precisam ainda ser evangelizadas. E precisam de saber que o Senhor quer salvá-las também. E precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Mas continuando, depois dessa palavra de advertência que ele dá aos seus discípulos, né, e provavelmente a mulher também ouviu sobre isso, vem então, não em palavras, mas vem então em atitude, versículo 25, essa mulher então, quando ouve junto com os discípulos aquilo, essa mulher então se joga diante do Senhor, adora ele de joelhos e diz, Senhor, ajuda-me. Esse momento é o momento da adoração. Perceba, Jesus dá uma advertência para os dois grupos, mulher cananeia e para discípulos. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas mesmo assim, ela ouvindo isso, ela adora a ele. Eu posso perguntar a você uma coisa, aqui nas Escrituras não fala, mas será que os discípulos não deveriam também ter se ajoelhados e naquele momento adorado? Porque se eles são judeus, se eles são ovelhas perdidas de Israel, e se Jesus veio para as ovelhas perdidas, eles mesmos deveriam, naquela pronúncia de palavra, se ajoelharem e adorarem. Mas quem se ajoelha e adora e pede ajuda é aquela mulher. Ela se ajoelha e diz, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Momento de adoração, apesar de saber que não era a hora dela, apesar de ter ouvido Jesus dizer que era para os judeus, ela dobra o joelho e adora. E nós precisamos, nesse momento, de fazer assim. Mesmo com palavras talvez até duras para o coração dela, talvez não é seu tempo, não é a sua hora,
Mas aquela mulher começa a adorar a Jesus. E olha, as coisas não vão melhorar tanto assim, porque ela está ajoelhada, ela está adorando Jesus, pedindo misericórdia, ajuda-me. E veja a palavra de Jesus agora num teste de fé. Eu chamo isso aqui de teste da fé daquela mulher, versículo 26. Versículo 26, então, ele respondeu, Jesus vai dizer para ela, não é certo tirar o pão dos filhos e dar, ou lançar, jogar aos cachorrinhos. Queridos, essa palavra é muito dura. Perceba que até essa palavra cachorrinhos tem muito a ver com a palavra cão, de cananeu. Lembra? Ela é descendente de Cã, ou também traduzido como cão, e cananeu. Então, na verdade, quando ele fala cachorrinhos, Jesus está indo para esse ponto, dessa etnia cananeia. Então, não é certo tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Queridos, os discípulos não se ajoelharam e adoraram, estavam todos assistindo ali. Aquela mulher se ajoelha e diz, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Então Jesus olha para ela como um teste e diz assim, não é certo eu pegar a comida, ou seja, eu pegar aqui o momento então de fazer um milagre e dar a você, tirar da boca dos pequeninos, né, da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Teste, irmãos. Acredito que eu e você sempre somos testados na nossa fé. Sempre somos provados. Essas provas vêm de vários motivos. E eu vou dizer mais, meus irmãos. Olhe o coração dessa mulher. O coração dessa mulher está humilhado. O coração dessa mulher está humilhado, humildemente diante do Senhor. Ela está adorando Ele, ela está ajoelhada. Ela ouviu a advertência, mas agora ela ouviu mais coisas ainda. Ela ouviu que, olha, eu vim primeiro para Israel, se eu tiro a porção, se eu tiro a bênção de Israel, eu dou a você, isso não está certo. Mas olha, Jesus faz isso não porque Jesus estava ali, eu vou decidir se eu faço ou não. Não, Jesus é Deus, Jesus sabia de tudo que ia acontecer, mas Ele dá um teste a ela. Ele dá um teste de coração. Aquela mulher poderia se levantar com raiva e dizer, tá bom então, o Senhor pega então as bênçãos de Israel e dê para quem o Senhor quiser e ir embora. Talvez eu e você que está nos assistindo, talvez seja aquela pessoa sangue no olho, né? Aquela pessoa que se Deus não der agora, fica emburrado e vai embora. Aquela pessoa que quando ouve uma palavra de um pregador, ouve uma palavra pastoral de conselho na sua vida, fica chateado, não, o pastor devia ter feito algo por mim, falado algo, o pastor devia ter dito alguma coisa que eu deveria escutar. E muitas vezes o que o pregador falou, o que o pastor falou, era da palavra de Deus para a sua vida. Muitas vezes usado por Deus para falar com você. Muitas vezes uma irmã em Cristo falou para você, um irmão em Cristo te disse a verdade e falou para você, olha, muda esse caminho. Olha, você que está errado, né? Nós vemos muito isso quando nós temos uma briga de casal. Então, quando vamos dar um conselho então para o casal e olhamos para a pessoa que está acusando e diz assim, olha, você está errado, a pessoa fica chateada. Aquela mulher poderia ter ficado com raiva, ter ido embora. Ela era greco, sírio-fenícia, ela era uma cananeia, já era dela mesmo dizer, então eu vou ficar com os meus deuses pagãos, eu vou embora. Mas aquela mulher aprovada no teste da fé. É aprovada no teste. Porque ela ouve que os cachorrinhos não deveriam comer da comida dos filhos de Israel. Então ela responde de uma maneira que eu chamo de consciência de servo. Ela vai dizer no versículo 27. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor ou dos seus donos. Isso é consciência de servo, irmãos. Isso é consciência de que qualquer migalha de atenção de Deus ou qualquer migalha da resposta de Deus para nossas vidas é a melhor. Nós evangélicos, nós cristãos, nós temos uma tendência de dizer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando acontece alguma coisa que é ruim para nós, nossa tendência é o quê? É blasfemar. Nossa tendência é brigar com Deus e dizer, Deus, por quê? Nós precisamos ter essa consciência de servo. Servo não manda no Senhor. Servo não manda no seu dono. Servo humildemente fala como essa mulher. As migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Eu sou cachorrinha, eu como. As migalhas que o seu Senhor deixar, eu como e eu serei feliz e satisfeito. Queridos, isso é humilhação.
É se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. É se humilhar e se colocar como servo e como serva. A pergunta é: você tem se humilhado como servo e serva do Senhor? Você tem se colocado na sua posição de servo, de serva? Queridos, para nós vermos as maravilhas do Senhor, em primeiro lugar, nossa declaração de fé tem que estar claro que nós somos servos, escravos do nosso Senhor Jesus Cristo. E então vem, logo depois dessa declaração, a última e grande declaração de Jesus Cristo, versículo 27, ele vai dizer, 28, vai dizer assim: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Mulher, grande é a sua fé. Quando Jesus fala sobre isso, você tem que ver todo esse caminhar. Não é uma fé, queridos, uma fé, eu falei isso quarta-feira passada e vamos continuar falando nas quartas, não é uma fé apenas de vontade, de dizer eu acredito, me dê, sabe? Não é aquela fé de a pessoa chegar diante de Deus e dizer assim, me dê, Senhor, me dê, porque eu acredito, não estou vendo nada, mas acredito. Não é isso. É uma fé que crê que Ele é Deus, crê que qualquer migalha que Ele der será bem-vinda. Aquela mulher esperava, sim, que Jesus Cristo libertasse a sua filha dos demônios. Sim, que ela fosse curada disso. Mas aquela mulher se joga diante do Senhor e espera a vontade do Senhor. E o Senhor diz, grande é a sua fé, mas grande é a sua fidelidade por aquilo que crê. Israel não está percebendo que eu sou o Messias que liberta. Mas você sim está percebendo. Que seja feito conforme você está crendo. Que seja feito conforme você está tendo em sua fé. Esse você deseja, em algumas traduções, é conforme a sua fé, conforme você tem no seu coração, conforme sua convicção. Aí nós percebemos, queridos, que a lição que Deus traz a nós através dessa mulher, ela é simples e clara. Primeira lição é que nós devemos ter certeza da nossa fé. A quem você serve? A quem eu sirvo? A quem nós servimos? Tenha certeza de quem você é. Você é filho e filha de Deus. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Você segue o que Jesus ensinou. Você segue tudo que a Bíblia fala para você seguir. Ou Jesus Cristo é apenas um Deus de domingo, um Deus de sábado, um Deus de momentos difíceis. Tá tudo difícil, aí agora é o meu Deus. Certeza da fé. Temos também que não nos abalar com opiniões ao redor. Porque se nós cremos, temos certeza da nossa declaração de fé, nada vai nos abalar ao redor, porque cremos até o fim, até a nossa morte, com aquilo que foi nos dado, através da fé, através da graça do nosso Deus. Certeza, sem se abalar com opiniões ao redor. Também ela nos diz ali que devemos ouvir o que Deus nos diz e adorá-lo por tudo que Ele é, independente da nossa condição. Talvez você esteja pedindo para Deus alguma coisa já faz um bom tempo. Continue adorando. Continue rendendo graças a Ele. Continue agradecendo nas orações. Mas pastor, eu ainda não consegui aquilo que eu estou pedindo. Mas é a vontade dEle. Aquela mulher ensina que devemos ouvir o que Deus nos diz e, independente se eu fiquei com raiva, se eu fiquei chateado, independente se eu queria agora, enfim, independente do que você está passando, da sua condição, adore por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode fazer para você, mas por aquilo que Ele é. E Ele é Deus eterno. E por último, ela nos ensina, essa mulher nos ensina que Deus nos conhece e Ele será sempre fiel a nós no tempo dEle. Deus nos conhece e Ele será fiel a nós no tempo dEle. Porque é a Bíblia que diz isso. E aí não tem nada a ver
com uma questão de triunfalismo. Não. Jesus é fiel a nós. Deus é fiel a nós. Talvez o que é bom para Ele em nossas vidas não seja bom para nós, mas tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Portanto, Ele é fiel e sempre será fiel a nós. Queridos, chegamos ao final de mais uma Palavras de Jesus. Com essa palavra, grande é a sua fé. Que Deus nos abençoe. Que Deus coloque essa mensagem em nosso coração. E olha, queridos, nós, todos nós, podemos estar passando por muitas situações. Mas saiba que a palavra de Deus é fiel e firme. E nós podemos nos colocar diante dele como servos. E podemos dizer: Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Não a minha, mas a sua. Porque o Senhor é fiel a nós. E nós veremos os milagres do Senhor em nossas vidas. E nós veremos o Senhor fazendo coisas magníficas em nossas vidas. E o maior Ele já fez, o maior milagre Ele já fez, de nos dar a vida eterna. Eu e você, que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos a vida eterna garantida. Esse é o maior milagre. O milagre de não estarmos mais mortos e não estarmos mais separados de Deus na eternidade. Que Deus assim possa nos abençoar. Quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra aqui, Senhor, lida, por Tua palavra aqui interpretada, pregada, e sabemos que essa palavra falou aos corações, Senhor. Que no Teu nome, Pai, como essa mulher cananeia, possamos ter um comportamento como esse, de crermos que o Senhor é Deus, e crermos que o Senhor vem, Senhor, vem nos salvar, vem nos ajudar, no tempo certo, na hora certa. Que possamos ser gratos pela salvação em primeiro lugar. Possamos ter a alegria da salvação, porque um dia estávamos desgarrados como ovelhas. Um dia iríamos para o inferno. Mas hoje nós podemos dizer que temos vida eterna com o Senhor. E podemos dizer que somos habitantes do céu, desde aqui da terra. Mas também, Senhor, cremos que o Senhor fará milagres e maravilhas aqui ainda na terra, para que muitos possam testemunhar pela nossa vida de que o Senhor está conosco, que sua vara e o seu cajado têm nos consolado. Mais uma vez, obrigado, Pai, por Tua palavra. Mais uma vez, obrigado por cada um que está nos assistindo. Que esse homem, que essa mulher possa estar firme naquilo que crê, firme na sua fé. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo esteja com cada um que está nos assistindo nesse momento e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Agora, fique com a canção que iremos colocar sobre fé e que você possa meditar nessa canção. Que Deus te abençoe e nos encontramos nesta semana que se inicia. Deus abençoe. Amém. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar.
manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Quando o momento chegar, a fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar.